Ontem você aqui no módulo de Pentateuco e dessa vez já acabamos Gênesis, já acabamos Êxodo, estamos indo para Levítico. Vamos recordar o nome dos livros, né? Recordar o nome dos livros em hebraico, porque todos eles falam, é importante saber em hebraico. Então, Gênesis, que é Bereshit, o início, Êxodo, Shemot, nomes, entendemos o porquê do princípio, o porquê de Shemot, o porquê de nomes, Deus se revela com seus nomes no livro de Êxodo. E agora, Levítico, e você está vendo aqui, quer ver? Vaikra. Está vendo a imagem aqui? Vaikra, está escrito aí na sua tela. Vaikra. Vaikra é ele chamou, um chamado para a santidade. O livro de Levítico, muitas pessoas às vezes têm medo de estudar porque acham difícil, acham um livro que não tem muito a ver com a sua realidade, mas é um livro que fala sobre sangue, sobre oferta, sobre altar, muita presença de altar, muita presença de sacrifício. A palavra altar em hebraico é korban, a palavra sacrifício em hebraico é korban, e korban significa aproximar-se. Então Deus mostra em Levítico essa aproximação, o processo da aproximação do homem sem sacrifício não tem aproximação. Jesus mesmo disse, toma a tua cruz e siga-me. Ele é o sacrifício perfeito, ninguém precisa fazer sacrifício, Jesus já fez. Mas a renúncia, o morrer no altar, nós temos o sacrifício no altar do Senhor, esse é o processo para nos aproximarmos dele. E o livro de Levítico fala disso, fala de Jesus e fala da nossa vida com ele. Vai para, então, ele chamou. O livro de Levítico, você pode ler aí, é porque trata das leis relacionadas com os sacrifícios, os ritos, o serviço sacerdotal, mas apresenta o plano de salvação de Deus. Quando você chegar em Levítico 25, você vai entender mais do que nunca a cruz do Calvário, quem é resgatador, o que é resgatador. O livro de Levítico é emocionante. E o livro de Levítico, eu quero que você veja agora aqui, é a estrutura do livro, está vendo? Nós poderíamos colocar 4 divisões no livro. As ofertas, o sacerdócio, fala do povo de Deus e fala do altar. E nós temos 5 ofertas. O livro de Levítico começa com 5 ofertas. Então, 5 formas, 5 apresentações da cruz do Calvário para nós, do sacrifício de Jesus no Calvário. Nós temos a primeira oferta, a oferta queimada, o holocausto. Você vê isso em Levítico, já começa em Levítico, capítulo 1. O holocausto, o animal que é levado e é queimado completamente. Um dos animais que era, você vê que o animal, onde que ele era queimado? No altar do sacrifício. Você lembra? Acabamos de ver o módulo de Êxodo, lá no tabernáculo, ele era queimado no altar, ali no átrio. E mesmo com o templo, a mesma coisa. Com o templo, ele vai continuar sendo queimado, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, como no terceiro tempo, como você viu na aula passada. Vai ser queimado no átrio. Então, esse era um dos locais onde o animal era queimado. Mas outro local onde um animal específico era queimado, isso fora do templo, já saindo do tabernáculo, indo para o templo de Jesus, no templo de Jesus, no segundo templo, no Monte das Oliveiras, tinha uma ponte que ligava, eu vou mostrar, quando a gente chegar lá em Números, eu vou mostrar a imagem, mas eu quero antecipar um pouquinho para você ir se adaptando, já que a gente está falando de sacrifício, você ir se adaptando com essa imagem do que eu vou falar. Então, naquele momento, Jesus, um dos lugares que Jesus mais gostava de ficar, quando ele ia para Jerusalém, saindo da Galileia, ia por ocasião das festas, ele gostava muito de ficar com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Está escrito isso, local onde ele ensinava, local onde ele orava com frequência, tanto que Judas sabia o local onde ele estava, por hábito, porque ele sempre orava no Monte das Oliveiras. Tinha uma lógica natural, porque Israel é um lugar muito quente, Monte das Oliveiras é um lugar mais alto, com árvores, então era um lugar mais fresco, melhor para ensinar, melhor para orar. Mas tinha também um motivo, porque sentado no Monte das Oliveiras ele tinha uma visão privilegiada do templo, foi dali que ele olhou e chorou por Israel, que perdeu a sua visitação, mas tinha da porta oriental, até o Monte das Oliveiras, tinha uma ponte que ligava o templo até o Monte das Oliveiras. Os sacerdotes passavam por essa ponte e queimavam aquela novilha vermelha. Lembra que eu mostrei, por ocasião do que a gente estava conversando com vocês, do terceiro templo? Então, eles matavam a novilha vermelha, sacrificavam a novilha vermelha. Era um ritual diferente, separado do que acontecia no átrio, porque esse animal, a novilha vermelha, ele era queimado completamente e as suas cinzas serviam para purificação. Ela, misturada com água, a pessoa antes de entrar no templo, ela passava por essa purificação através de água misturada com... E o isopo era jogado, com a ajuda do isopo era jogado sobre a pessoa para que ela ficasse mais santificada. Tudo isso para mostrar Jesus, o sacrifício perfeito, aquele que nos purifica, nos santifica, para podermos entrar na presença de Deus, né? Quem pode entrar na presença de Deus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então a oferta queimada, ela tinha que ser uma oferta perfeita, sem defeito. E como em Hebreus 9,14 já dizia, essa é a oferta falada em Hebreus 9,14, aponta para o sacrifício de Jesus, como você está lendo aí, e ela devia ser perfeita, sem mancha nenhuma. Então está claro que essa primeira oferta de Levítico, ela fala de Jesus. A segunda oferta, a oferta queimada, era uma reconciliação, uma aproximação. A segunda oferta era uma oferta voluntária, você já está no capítulo 2, né? A oferta de manjares. Essa oferta queimada, ela era voluntária, e a segunda oferta é a oferta de manjares. A oferta de manjares, então você sai de animais, você vai agora para uma oferta onde vai cereal, sem mel, com a presença do sal. Quero que você preste atenção em todos os elementos. A primeira oferta, sangue. Animal era morto, seu sangue era derramado em favor dos homens, né? Para aproximar os homens de Deus, para purificar os homens de Deus. Agora, essa oferta é sem sangue. Olha o que está escrito aí. Essa oferta era sem sangue, ela simboliza Jesus como sendo perfeito, o caráter, o único mediador entre Deus e os homens. Era usada a flor da farinha. A flor da farinha era o melhor dos melhores da farinha. Jesus, o pão
perfeito, puro, que desceu dos céus, né? Como sacrifício perfeito. E era colocado azeite. Então, quem é? Jesus, ele começou o seu ministério lá numa sinagoga, lá na Galileia, lá em Nazaré. O Senhor começa o seu ministério abrindo o rolo em Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Lendo Isaías 61, dizendo: a unção está sobre mim. Ele era a própria unção. A unção está sobre mim. Mas esse é a flor de farinha com azeite, Cristo no nosso meio, trazendo o Espírito Santo para a terra. E tinha também o sal, o elemento sal. Nessa oferta era a flor da farinha, o azeite e o sal. Não podia ter mel, mas o sal era presente. E o sal, sempre que o sal era presente numa aliança de sangue. Nós que vimos tanto aliança de sangue em Gênesis, quando estávamos estudando Gênesis, o sal fala de eternidade, fala de eterno, tudo que é eterno. E a aliança de Cristo é eterna conosco. E sem fermento. Era outro elemento muito importante nessa oferta de manjares. O fermento fala de pecado, Cristo perfeito, sem pecado, vindo por amor a nós. Sem mel, como eu já disse, você lendo aqui no seu arquivo, e essa oferta foi feita pelo fogo do altar do Senhor, ou seja, ele era feito, esse pão, no altar do Senhor. Aqui são os elementos, tá vendo? Aí o sal, o azeite, a flor da farinha, o trigo e o produto da oferta de manjares. Terceira oferta, o sacrifício pacífico. Ele veio trazer a paz entre nós, entre Deus e o homem, reconciliação. Então, o sacerdote e o ofertante recebiam uma parte do sacrifício oferecido ao Senhor e ambos comiam. Lembra? Aliança de sangue? Vamos recordar os passos de aliança de sangue? Duas pessoas que entravam. Aliás, eu quero abrir um parênteses para a gente falar sobre isso. Mais uma vez, falar sobre aliança de sangue. Porque quando a gente entende aliança de sangue, nós começamos a entender muitas passagens na Bíblia. Inclusive, aquela passagem que é conflitante, que é tão falada, que distorcem essa passagem entre Jonatas e Davi. Aquela aliança feita entre Jonatas e Davi, enquanto muitos justificam ou usam isso para falar que eles tinham um amor homossexual, porque diz que Davi amava Jonatas como a sua própria alma. Mas é porque dois amigos de aliança, quando eles entravam em aliança porque um tinha algo que faltava no outro. E vice-versa. Então, por exemplo, no caso de Davi e de Jonatas, Davi tinha a experiência de guerra. E Jonatas era um guerreiro? Com certeza ele era. Mas era um outro nível. Davi tinha um outro tipo de habilidade que Jonatas não tinha. Jonatas era um bom guerreiro, tremendo guerreiro. Ele ganhou, em certa ocasião, só com seu escudeiro, ele venceu uma batalha que o seu pai, com todo o exército, não venceu. Falar que Jonatas não era bom guerreiro não é verdade. Estou falando que a habilidade de Davi, ele tinha habilidade confunda, ele tinha outras habilidades que Jonatas não tinha. E Jonatas, ele tinha dinheiro. Davi não tinha dinheiro. Jonatas tinha dinheiro. Jonatas tinha, naquele momento, Jonatas que tinha o trono, não Davi. Davi tinha a promessa de Deus, tinha um chamado para o trono, mas ainda não estava no trono. Então, quando duas pessoas entravam em aliança, é uma para ajudar a outra em determinada causa. Então, quando eles se tornam amigos de aliança, trocam armas, como foi no caso deles, em 1 Samuel 18, cortam um animal, é derramado sangue, comem a refeição de aliança, deixam uma cicatriz para lembrar que são amigos de aliança, ou para mostrar para todo mundo, eu sou amigo de fulano, sou amigo de aliança. Então, todo mundo sabia que não podia mexer com Davi, que mexeria em Jonatas, não podia mexer em Jonatas, senão mexeria com Davi. Assim era um hábito no mundo oriental, era um hábito ter amigos de aliança. Lembra a pergunta que Davi faz quando ele sobe ao trono? Ele faz uma pergunta em 1 Samuel 9, ele diz, sobrou alguém, em 2 Samuel 9, ele diz, sobrou alguém da casa de Jonatas? Ainda tem alguém? Por quê? Porque ele tinha um compromisso de aliança com Jonatas. Os filhos de Jonatas eram um compromisso de Davi. E quando ele soube que ainda havia um Mefibosete, ele favoreceu o Mefibosete. Ele colocou o Mefibosete para comer da sua mesa. Isso era ser amigo de aliança. Amigo de aliança é, eu defendo as tuas causas, eu luto as tuas lutas, eu estou contigo, aquilo que você não pode, eu estou contigo por você e por teus filhos. Agora, se a gente traz essa aliança de sangue para Jesus, é isso que ele fez. Ele veio para a terra para se fazer, por isso que ele disse para os seus discípulos, não vos chamo mais servo, mas amigos de aliança. Ele veio fazer uma aliança conosco. Só que o favorecido somos nós. Ele não tem nada que nós possamos dar a ele, além do nosso amor e o nosso coração. Agora, ele tem tudo para nos dar. A força, o seu reino, os anjos do céu trabalhando em meu favor. Enfim, esses são os benefícios de uma aliança de sangue. E o livro de Levítico mostra como Jesus, ele veio para fazer essa aliança de sangue. Houve derramamento de sangue, houve refeição de aliança aqui, a oferta de manjares, sabe, ambos participando ali, o sacerdote com aquele que ofertou, uma refeição de aliança, e a última refeição de aliança de Jesus fez com seus discípulos ali antes de ir para a cruz. Essa era uma refeição de aliança, falando, ele disse, esta é uma nova aliança, nós estamos entrando numa nova dispensação. Ele anunciou isso, amigos de aliança, quem mexe com você, mexe comigo, você é a menina dos meus olhos, você é meu tesouro particular, e é isso que a aliança com Cristo nos favorece tanto. Voltando aqui para Levítico, o sacrifício da paz, você sabe que ele é o príncipe da paz, e ele veio nos trazer a paz. E a quarta oferta, o sacrifício pelo pecado. Necessário falar que Jesus, ele carregou na cruz todos os nossos pecados. E assim era o sacrifício do pecado, para expiar o pecado de toda a nação. E por último, o sacrifício pela culpa. O sacrifício pela culpa era o único sacrifício desses 5. Um tinha derramamento, tem um que não é derramamento de sangue, que é a de manjares, e este último que também não é derramamento de sangue, mas é por dinheiro, se paga. E Jesus, ele não pagou com ouro nem prata, como disse Pedro, mas com o seu próprio sangue. Ele pagou, ele nos redimiu, ele nos resgatou do inferno e ele nos trouxe para o reino da luz sem preço, um alto preço, o seu próprio sangue, mas sem dinheiro. E era isso que anunciava esse último sacrifício em que envolvia pagar, redimir.
Quando nós chegamos em Levítico 8, nós saímos dos sacrifícios, nós chegamos à consagração ao serviço sacerdotal. Eu quero que você abra Levítico, capítulo 8. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos e as vestes. Você com certeza lembra de o que falamos sobre o óleo da unção, que é o primeiro que sai da oliva. E aqui está falando que é para pegar Arão e os seus filhos e aquelas vestes que nós estudamos, para que eles fossem ungidos. Quando nós chegamos no versículo 12, olha o que está escrito: depois derramou, quando Moisés, chegam todos os sacerdotes diante de Moisés, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungindo-o para consagrá-lo. Quando você tem essa imagem, você consegue entender melhor o que está escrito no Salmo 133, quando está escrito: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça. Ele está falando desse momento, que Abraão foi ungido e que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, sendo derramado desde o alto da cabeça até a gola das suas vestes. Quando a gente chega na nossa cultura, hoje, quando a gente fala de gola, a gente pensa de pescoço. Não, a palavra aqui é, a gola é a orla. Até chegar lá na orla que nós vimos na aula passada, o que tem na orla das vestes de Arão? Uma unção que vai desce da sua cabeça, escorre pela barba, vai pelas suas vestes, até chegar na orla que tem o sino, lembra o sino e a romã? Então, uma unção total que te cobre, que te reveste, é uma unção que ela te esconde debaixo, a tua fraqueza é consumida e você recebe a força de Deus. E aquela harmonia, chegando a trazer aquela harmonia linda das vestes, que é um sino e uma romã, que é ter poder, mas ter caráter, ter fruto do Espírito, ter, enfim, todos os traços do caráter de Cristo imprimidos em nós. Então isso era a unção que desceu sobre os sacerdotes, que desceu sobre Arão, e aqui continua no texto. Depois que Moisés, não bastasse o óleo, depois que Moisés ungiu com óleo Arão e os sacerdotes, algo curioso aqui no versículo 23. No versículo 23 de Levítico 8, está escrito: e Moisés imolou e tomou do seu sangue, eu vou começar no 22. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, chegou até Moisés. E Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o pé direito, e espargiu Moisés o resto do sangue sobre o altar e em redor. Aqui é um livro que fala, Levítico fala do sangue, a importância do sangue, o sangue de Jesus. E quando fala de a ponta da orelha direita, tudo parece meio esquisito. Por isso que o livro de Levítico, ele não é considerado um livro muito fácil. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente acha tudo fácil. É só olhar para Jesus, ele é o nosso norte. Então é só não complicar, olhar para Jesus. O sangue de Jesus sobre as portas de entrada do nosso corpo. Nós falamos isso sobre Êxodo. Aquilo que nós ouvimos, não nos deixarmos ser contaminados como sacerdote de Deus. O sangue sobre as nossas mãos, falando da nossa ação, sabe, de sermos consagrados, de sermos, sabe, nós temos que ter um agir diferente, andar na contramão do mundo. Essa é a característica. Carregar a cruz e andar com Cristo é você ser diferente. Não tem como. Se você tiver amizade com Deus, você tem inimizade. Você tem amizade com Deus, você tem inimizade com o mundo. Ou vice-versa. Inimizade com o mundo, você tem amizade com Deus. Não dá para conciliar essas duas amizades. E quando nós temos consagração da nossa ação, consagração no nosso modo de andar, aqui por onde nós andamos, responder ao chamado de Deus, não tem pessoa melhor para a gente dizer de resposta de chamado do que Moisés, porque nós vimos ali. Desde o primeiro chamado, ainda que tateando, ele respondeu. E quando ele matou o egípcio, ele estava meio que respondendo. Ele entendeu que ele tinha um chamado para resgatar o seu povo. Fez da forma errada, porque ele ainda estava no início. Ele respondeu ao chamado quando foi um chamado de Deus. Ele fugiu, mas Deus queria separá-lo do Egito. Então foi um chamado para um momento de solidão, de preparo. Depois ele respondeu ao chamado da sarça, e ele foi respondendo chamado sobre chamado, até chegar lá no Monte Sinai e respondeu ao chamado de subir mais um pouco, até o cume do monte, onde ele ficou 80 dias com o Senhor se revelando para ele, face a face, e depois descer com o mesmo estilo de vida. Ou seja, mesmo depois, quando ele saiu daquele momento de intimidade, todos os dias na tenda da congregação, ele buscava e encontrava a presença de Deus. E aqui, todo esse ritual de unção, de consagração, porque quando você for ler, você vai ver que não foi só Arão e os sacerdotes, mas foi todos os objetos que nós estudamos em Êxodo, todos aqueles objetos foram tocados pelo sangue, foram consagrados pelo sangue, foram purificados pelo sangue. Foram 7 dias, olha aqui, os sacerdotes foram lavados, ungidos e aspergidos 7 dias seguidos. Foi realmente algo tremendo. Imagina o mover que teve. Já na inauguração, aquele mover, que nós acabamos no último capítulo de Êxodo, falando da glória de Deus, que era tão intensa que Moisés não conseguia entrar no tabernáculo. Agora, era mostrando quanto homem, durante 7 dias, eles precisaram fazer todo esse ritual para mostrar como no tempo da lei, como era difícil se aproximar de Deus. E hoje, é só você chegar até o trono da graça através do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. No 8º dia, olha o que está escrito aqui, Arão e os sacerdotes ofereceram ofertas, muito sangue rolou. Oferta pelo pecado, oferta de manjares, holocausto. Arão abençoou o povo e, mais uma vez, experiência com a glória. E aqui, no capítulo 9, é o que está escrito, a inauguração do serviço sacerdotal. E mais uma vez, no versículo 23, veja aqui, Levítico 9, versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre o seu rosto. Depois de todo esse mover, o Arão e Moisés saíram e abençoaram.
esse é um momento muito importante para você entender a bênção, o poder que tem a palavra e a bênção. Nós perdemos um pouco disso. Às vezes, quando nós saímos de um momento em que um pouco de reverência é perdido nas igrejas. E quando um sacerdote está abençoando, às vezes as pessoas estão se arrumando, pegando a bolsa, ou já até quase saindo. E se você entendesse o poder da bênção sacerdotal, o poder das palavras liberadas naquele momento, você ficaria parado onde você está para receber. Está escrito, quando eu vou falar de duas coisas sobre a bênção. Está escrito que o que descreve, no momento em que sacerdotes abençoavam o povo, a tradição oral diz que não havia uma voz, e dava para escutar até uma mosca passando. O povo ficava em silêncio recebendo aquela palavra, porque eles sabiam que aquilo que era liberado se cumpria, e eles recebiam aquela bênção. Por isso que teve tanto valor aquela bênção falada de Jacó para os seus filhos, de Moisés falando para todas as tribos, e literalmente tudo se cumpriu em todas as bênçãos. Eu vou abrir esse parênteses para a gente voltar para essas bênçãos, para a gente ver o valor da bênção e também a reaprender a fazer isso com filhos. Pais, liberem a bênção, verbalizem, impõem as mãos. Isso realmente, isso vem de Deus, isso é algo, é um mover do céu aqui na terra. Quando a gente está ali em Israel, em momentos de festas, quando nós vemos ali, eu fico impressionada quando eu vejo festa dos tabernáculos, é uma multidão, quando você vai para Israel. E eu estava presente em um momento em que entrou ali, eu entendi isso, né? Falaram pelo movimento, falei, quem é aquele? Era assim, o mais alto sacerdote deles. E quando ele entrou, foi uma reverência, era uma multidão. Aquilo estava assim, apinhado de pessoas. Foi uma reverência. Tudo para esperar a bênção que ele iria proferir ali no microfone. Todo mundo silenciou, todo mundo ouvindo. E ali, o bonito era ver os pais reuniam, esperando a bênção, reuniam com seus filhos, colocavam os seus filhos, principalmente os homens, embaixo assim do seu talite, e ali esperando, ele com a mão na cabeça do filho, esperando a bênção do sacerdote sendo proferida. E depois que a bênção, só depois que a bênção foi proferida, que houve movimento. Isso é impressionante. Mas eu disse que eu ia abrir esse parênteses, porque é muito importante. Lá em Gênesis 49, Gênesis 49, veja o que está escrito aqui. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos, aqui Jacó estava para morrer, já estava velho, e ele disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eram bênçãos que iam ser proferidas e bênçãos que iam acontecer nos dias vindouros e literalmente aconteceram. Eu vou ler só a de Judá, para você ver como literalmente aconteceu a bênção, porque a de Judá é tão profética que aponta para Jesus. Judá, Jesus, da tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Falando sobre o reinado de Jesus, sobre ele derrotando as trevas. Judá é leãozinho, o leão da tribo de Judá. Da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-te como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro, olha, falando do reinado de Jesus, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló, a palavra Siló em hebraico é enviado, até que venha o enviado, e a ele obedecerão os povos. Falando de Jesus. Agora, olha que impressionante o versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, falando de Jesus entrando na sua entrada triunfal com o jumentinho, e depois falando da cruz, olha, lavará suas vestes no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Nem é necessário falar o quanto é fantástica essa bênção para os filhos de Jacó, e que todas elas se cumpriram, chegando e anunciando até a Cristo. Voltando para Levítico, e entrando agora num novo capítulo, no Levítico 10, nós vamos falar de dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Só que para nós falarmos de Nadab e Abiú, é necessário nós falarmos o quanto pessoas fazem, às vezes, a obra de Deus de forma negligente e relaxadamente, sem saber que tudo tem sua consequência. Nadab e Abiú talvez pensassem nada vai acontecer, mas eu vou ler aqui para você. Nadab e Abiú, filhos de Arão, então sacerdotes, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e sobre ele incenso, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Aqui não é fácil, Arão perdeu 2 filhos no mesmo dia, e Arão, ele tem uma característica. Arão, a gente vê ele errar ali quando ele fez o bezerro de ouro, mas nós não vimos Arão retrucar, não vimos Arão que queria, ele se justificou a primeira vez, mas depois quando Moisés chamou a atenção dele, ele acatou, ele se arrependeu. O mesmo vai acontecer mais tarde, quando Miriam fala contra Moisés, e ali você vê a postura de Arão é outra. Arão até ouve, mas Arão, ele não participa, ele não deixa isso ir adiante. Quando o Senhor repreende a Miriam é acometida de lepra, Arão, ele ainda fica dentro do arraial, mostrando que ele não participou desse pecado dessa forma, como Miriam, que falou literalmente contra seu irmão. E aqui Arão, ele reconhece realmente, aqui ele está reconhecendo várias coisas, talvez ele reconhecendo, errei como pai, porque você vê que na Bíblia, a Bíblia não esconde erros. E
quando a gente olha para Davi, por mais que a gente admire Davi como guerreiro, como adorador, como, enfim, como companheiro, ele é um grande amigo, Davi ele é um grande amigo, ele é tudo, menos um bom pai. Como família, ali Davi falhou. E a Bíblia mostra até Samuel, os filhos de Samuel, eles não seguiram o caminho de Samuel. A Bíblia não esconde quando homens falharam em alguma área, e é claro que todos falharam, mas a Bíblia não esconde quando Jacó também dando predileção, enfim, quando falham como pai. Então aqui é como que Araão, e é o tempo da lei, a gente não está no tempo da graça, e é o tempo da lei. Araão, ele reconhece, meus filhos erraram e eu errei como pai, talvez eu não tenha ensinado ao temor, à santidade, enfim, ele se cala. Aqui fala que ele se cala. O que é fogo estranho? O fogo estranho, aqui no caso, o que é explicado por tradição oral e por muitos estudiosos, é que eles levaram, porque o sacrifício, ele tinha hora. Ele era de manhã, às 9 horas da tarde, ele era às 3 horas da tarde. E aqui deixa claro também, um pouquinho mais para frente, de que eles tinham se embebedado. Então mostra quebra de princípio, mostra uma coisa leva a outra, abismo chama abismo. Então quando você quebra o princípio, eles beberam e ofereceram sacrifício não na hora certa. Então fizeram a obra de Deus relaxadamente. E eles ofereceram dessa forma fogo estranho diante de Deus, na hora errada. Fizeram tipo a coisa certa na hora errada. Não é bem a coisa certa, porque eles também não estavam preparados, eles não apareceram diante de Deus da forma como eles precisavam, não estavam adequados. Lembra a parábola de Mateus 22, quando na mesa de banquete uma pessoa não estava vestida adequadamente, e aí o rei chega e fala: amigo, o que é que você está fazendo aqui? Então ele foi retirado da mesa daquela refeição de banquete, porque ele não estava vestido adequadamente. Então a gente vê aqui líderes fazendo a obra de Deus nada se esconde. Então líderes até fazendo a obra de Deus, mas fazendo de uma forma relaxada e não se apresentando a Deus de forma adequada. Mais dia, menos dia, a consequência vem. E a consequência chegou. Talvez essa não fosse a primeira vez de Nadab e Abiú. Talvez Deus tivesse aberto concessões para ele, não dado chance para o arrependimento, melhor do que a palavra concessão, dado chance para o arrependimento. Mas eles não se arrependeram e assim o fogo os consumiu. Nós vamos terminar aqui para a gente continuar o livro de Levítico na próxima aula.